boa noite a todos os irmãos e irmãs do nosso querido Chico Xavier, simpatizante do Espiritismo. Hoje um pouquinho atrasados em relação à hora marcada, o horário marcado, em função de uns probleminha que deu aqui na entrada. Mas estamos no ar a partir de agora, no nosso programa via Facebook e Instagram, levando a todos os lares nesse momento a mensagem do nosso querido e amado Jesus, o Mestre Jesus, com o amparo também do nosso patrono Chico Xavier, seus falangeiros, que estão sempre ladeados conosco. Hoje nós propomos a trabalhar um tema que nos últimos tempos, nos últimos meses e até eu diria alguns anos, já vem sendo palpitado, que diz respeito aos herdeiros da nova terra. Quem são os que herdarão a terra segundo o nosso Mestre Jesus, pregoado há mais de 2000 anos atrás? E está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os chamados mansos ou brandos de coração e os pacíficos. Nós nos propomos a trabalhar esse tema no horário que é dedicado a esse programa e vamos conectar, ou tentar conectar com o que a literatura espírita trabalha já há bastante tempo sobre a regeneração da Terra, a nova Terra, os novos tempos. Antes, porém, vamos pedir licença ao nosso Chico Xavier para fazer uma prece inicial, para que essa prece nos conecte com a espiritualidade superior e aqueles espíritos que estão devotados ao nosso trabalho. Ó Senhor das nossas vidas e da nossa mente, peçamos a Ti que nesse momento de grande aflição no mundo, não esqueça das almas que estão padecendo nesse mundo. Guarde-nos, proteja-nos. E a Ti, Chico Xavier, que tão bem representou a alma divina enquanto encarnado, também esteja sempre conosco, com Teus falangeiros, para que a harmonia, não só nossa, mas de todos os viventes, esteja sempre conectada com a mente do nosso querido Jesus, o nosso Cristo de Deus. Que o nosso trabalho hoje seja regado das Tuas energias, para que possamos levar avante e aos lares dos nossos ouvintes e telespectadores a mensagem divina de Jesus. Que assim seja. Que boa noite também de Dionis, que me acompanha, meu companheiro de longa data desse nosso programa. Boa noite, Benjamin. Boa noite, pessoal das nossas redes sociais do Chico Xavier, aqui no nosso Facebook. Lembrando que nós também depois vamos colocar no Instagram. Hoje não deu para ser totalmente direto, fomos mais rápidos hoje, mas depois vai estar o programa na íntegra para quem quiser acompanhar também no YouTube, Chico Xavier Bagé. Lá também vai estar o programa. Então, que temos uma
um ótimo programa essa noite, Ademir. E vamos ter, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente se propõe a um trabalho digno como esse, é evidente que a responsabilidade aumenta. Mas estamos também contentes e felizes porque sabemos da proteção que temos para que esse nosso propósito chegue a todos aqueles que são sedentes para o conhecimento da espiritualidade. Há mais de 2000 anos atrás, o nosso Mestre Jesus, também chamado o Cristo, pronunciou o chamado Sermão do Monte, que é um conjunto de ensinamentos, e até eu diria ensinamentos proféticos, quando lá no monte ele teve esse propósito antes de partir desta terra para o seu lugar espiritual. E vendo a multidão de necessitados de toda ordem, elencou 9 ensinamentos que compõem o chamado Sermão do Monte. E nós vamos pensar desse elenco de 9 ensinamentos proféticos, 2, que estão lá a terceira citação do monte e no 7º. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, com a sabedoria de Kardec e a orientação dos espíritos superiores, ele colocou num único capítulo. Ele colocou os mansos, também chamado de brandos, por algumas traduções bíblicas, e os pacíficos. Porque, segundo a literatura e os ensinamentos espíritas, não tem como não conjugar os 2 termos, as 2 virtudes, a virtude da mansietude, dos mansos, e a paz, a paciência e a pacificação de outro lado. Não há como a gente se referir a um manso ou brando de coração sem também fazer ênfase a outra virtude, co-irmã, a paz, a paciência e o paciente é pacificador. Nós temos como exemplo, inclusive, a oração ou a prece, como quiser, de Francisco de Assis. Que o Francisco de Assis, naquela gloriosa oração dele, conhecida por toda a humanidade, ela inicia dizendo e pedindo ao Senhor para que ele seja, ele, Francisco de Assis, um instrumento da vossa paz. Veja que Francisco de Assis, espírito altamente iluminado, ele inicia dizendo que gostaria e pede a Deus para que seja um instrumento da paz de Deus. Porque ele diz da vossa paz. E aí ele elenca toda a oração que todos nós conhecemos. Mas eu quero aqui frisar a importância da paz, do pacificador. Num momento de alta turbulência no mundo, de conflitos de toda ordem, de violências bélicas, de extermínio do ser humano,
Este é o momento que realmente o mundo precisa de muita mansietude, de muitas almas brandas de coração, mansos e também pacíficos, isto é, aquele que não só pregou a paz, mas que providencia em ação a paz. São duas virtudes que andam juntas, lado a lado. Mansietude, a brandura do coração e a paz. A paz é tão importante que quem conseguir galgar o patamar da paz, a paz consigo próprio, ele fica imune aos outros vícios. Quem está de paz de consciência, a gente é acostumado a dizer, hoje eu vou dormir feliz porque eu estou em paz com a minha consciência. Hoje eu estou em paz. A paz é a doutora, é a condutora de todas as outras virtudes. Por isso que quem é paciente e não passivo, nós vamos conversar sobre isso, eu não posso ser passivo. Eu tenho que ser o distribuidor da paz, o pacificador. Inclusive, uma das versões bíblicas diz que o pacificador é o que ganhará os céus, a luz divina. Eu não preciso e não posso ser apenas o paciente. Eu tenho que ser o pacificador, aquele que leva a paz para os outros. E Jesus nos deu a dica. Lá na quinta-feira, véspera da sua morte, lá no sermão do oráculo, onde se reuniu com seus 12 discípulos, depois apóstolos, qual foi a última mensagem que ele deu em vida? Em vida, que eu digo, junto aos apóstolos. A paz. Depois da ceia, do lava-pés, que significa humildade, ele repartiu o pão e o vinho e deu aos seus discípulos. E ao final, ele disse a todos, eu me vou. Mas antes de ir, eu quero deixar a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Eu deixo a minha paz. Então é tão importante para nós essa virtude da paz, que foi exatamente a última das ações que ele cometeu, praticou e disse antes de partir. Desse momento, ele saiu da casa de Pedro e foi ao Jardim das Oliveiras para orar ao Pai. E antes de voltar a casa, todos nós sabemos que ele foi entregue aos soldados por Judas Iscariotes. Veja que ele voltou do Jardim das Oliveiras, onde foi orar com o Pai, e daí partiu para ser julgado e condenado. Mas o que eu quero voltar e dizer da importância da virtude da paz. Porque ser manso e pacífico são duas virtudes muito difíceis de serem galgadas, mas não há outro caminho. Porque lá no Sermão do Monte,
quando Jesus profetizou dizendo que somente os mansos, ou brandos de coração, e os pacíficos herdarão ou possuirão, conforme a literatura bíblica, herdarão ou possuirão a terra. Mas quem são esses que herdarão ou possuirão a terra? Em que momento? Porque Jesus falou 2000 anos atrás, no verbo conjugado no futuro. Possuirão a terra, herdarão a terra. Então, esse momento crucial que estamos passando é muito crucial mesmo, porque, segundo o próprio livro do Apocalipse, ele diz claramente que os demônios serão libertados por um tempo. Lá no livro do Apocalipse, diz claramente que os demônios serão libertados por um determinado tempo, ou por pouco tempo, como está escrito. O que significa isso e por que eu trouxe essa expressão do Apocalipse? Porque o mundo está conturbado hoje. Há muitos, inclusive, que dizem que o mundo está perdido. De tanta maldade e de tanta coisa ruim e de tanta aflição que estamos passando. E não precisa ir longe para percebermos isso. Nos 4 cantos do mundo. Mas se nós formos à literatura espírita, está tudo previsto isso. Os 2 maiores baluartes do espiritismo, Chico Xavier e Divaldo Franco, por suas mediunidades, nos trouxeram dizendo que os umbrais praticamente estão vazios. Então, se estão vazios, é sinal que a maioria, ou a grande maioria, ou todas as almas, os espíritos que estavam no umbral, estão ou encarnados ou fora do umbral. Por isso ainda vimos e vemos muitos espíritos, muitas almas, muitas pessoas no mundo empedernidos no mal, nesse momento. Com ações bélicas, violência de toda ordem, em todos os cantos. É porque essas almas que estavam no umbral reencarnaram, segundo Chico Xavier, desde 1971, no programa Pinga Fogo. Ele faz esse alerta. Que estão reencarnando as almas brilhantes, almas de luz, mas também estão reencarnando, diz Chico lá em 1971, estão reencarnando aqueles ainda inferiores e que necessitam de uma reencarnação, porque afinal de contas são filhos do mesmo Pai e necessitam evoluir espiritualmente. E foi-lhe dada a chance de voltar à Terra para praticar o bem, reparar o mal que fizeram. Há muitos que a gente está notando aí que não estão aproveitando esta oportunidade divina que nosso Mestre Jesus está concedendo.
Mas o que eu quero dizer é que a Terra, como planeta, necessariamente está, por natureza, evoluindo rumo à regeneração, que é um patamar acima do atual que nós vivemos como expiação e prova, ou prova e expiação. E nesse patamar acima que estamos rumo à regeneração, é o tempo que está lá na Bíblia, no final dos tempos. O que significa finais dos tempos que estão lá em Mateus e também no Apocalipse de João? É esse tempo de expiação e prova que está terminando e dando lugar, segundo a literatura espírita muito abundante nesta área, à regeneração da Terra, que necessariamente comporta espíritos ou almas mansas e pacíficas. Não há como energética e vibratoriamente eu permanecer num mundo regenerado, que é o destino da Terra em seguida que eu digo, em relação à eternidade, que só habitará, só permanecerá neste novo ambiente almas mansas e pacíficas. Então, um exame de consciência de cada um pode muito bem responder se cada um de nós estamos no rumo, no caminho da nova Terra, regenerada. Cada um de nós faz um exame de consciência, pergunte a cada uma das suas consciências se pode ser o novo morador da nova Terra, onde não haverá lugar para o mal, esse mal grave que estamos vivendo agora. Então o mundo atual, o momento atual no mundo, planeta Terra, parece um paradoxo. Estamos vivendo realmente numa era de conflitos, especialmente conflitos bélicos. E todo conflito bélico é violência. Seja de que natureza for essa violência. Violência física, violência moral, violência espiritual, toda sorte de violência não se coaduna com a figura do manso e pacífico. E é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que raciocinemos. Porque manso e pacífico não é de um estalar de dedo e nem do dia para a noite que vamos conseguir ser uma alma mansa e pacífica. Não. Não. Não é de um dia para outro. Oxalá fosse isso. Às vezes nós vamos levar várias reencarnações. Muito tempo. Há reencarnados que vieram do umbral, que estavam há mais de 800 anos no umbral. Há quase 1000 anos para essa oportunidade atual de uma reencarnação. Veja o tempo que um espírito, uma alma ainda fica nos umbrais. É muito tempo.
Mas eu não quero dizer com isso um desalento para as pessoas, porque mais uma vez eu vou no ensinamento do nosso queridíssimo Chico Xavier. O que Chico Xavier nos diz? Que embora não possamos voltar ao começo, ou voltar atrás, para ter um novo início, um novo começo, sempre há tempo, ou qualquer um pode fazer um novo início para ter um novo fim. Recomeçar, né? Recomeçar. Isto é um alento. Portanto, ser candidato, Jones, a um novo tempo, a uma nova terra, para ser candidato a permanecer aqui na terra, na nova terra, em regeneração, eu tenho que primeiro fazer a minha consciência íntima, consultar a minha consciência e ver se eu tenho vontade de ser um novo habitante da nova terra. Então, lastreado, embasado no que eu disse há pouco da orientação do Chico, que sempre há tempo para recomeçar. Isto é fundamental. Porque o que Jesus nos quer? Ele mesmo disse que, se depender dele, nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou será perdida. Mas ele quer que cada um de nós façamos a parte que nos coube fazer ou nos compete fazer. Eu não posso esperar que caia pronto, como se diz na gíria, que caia pronto do céu. Não. Porque lá, em Tiago, o irmão de Jesus, o irmão do Mestre, não o Tiago, o maior ou menor, que foram discípulos de Jesus, o irmão de Jesus. Primeiro bispo de Jerusalém depois da morte de Jesus. Ele tem uma epístola que diz que fé sem ação é fé morta. Então, eu também tenho que me espelhar nessa frase, que é uma orientação, um ensinamento de Tiago, irmão de Jesus, que diz com muita sabedoria: eu tenho que ter vontade de fazer e fazer. E se eu seguir os ensinamentos do Chico Xavier, que sempre há tempo de recomeçar, eu não posso perder tempo. Então, se eu tiver força, vontade de fazer o bem em qualquer momento, em qualquer época do ano, do tempo da minha vida, eu posso sim me candidatar a ser um novo morador, um novo habitante da nova terra. Mesmo que no momento eu ainda conscientemente não me julgo ser manso e pacífico. Porque para ser manso e pacífico, Dionis e ouvintes, eu me espelho no Chico Xavier. Sim. Porque o Chico, incomparável, recebeu todo tipo de ofensa e violência, todo tipo de ação agressiva, e nunca revidou. Nunca revidou. Chico Xavier foi o exemplo que nós tivemos, com muito prazer dizemos que fomos contemporâneos dele, de, na prática, exercer os ensinamentos de Jesus, dizendo: quando alguém te ofende, o que tu faz, de homem? Se alguém te ofender numa face, te acendir uma face,
oferece a outro. Não revida. Porque Jesus veio nos ensinar e cortar definitivamente a prática de Moisés, da época de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Não. Olho por olho, dente por dente era uma prática anterior a Jesus. Que infelizmente ainda é muito usado. Que ainda existe, né? Estamos passando por momentos sombrios, como o senhor... Muito sombrios. Mas por que estão sombrios? Depois eu te dou Sim. a palavra, tu entra na tua colaboração agora, Jones. Só para terminar essa minha primeira participação. O mundo está tão conturbado por aquilo que nós dissemos há pouco. Se os portões do umbrais foram abertos, todas as almas que estavam lá reencarnaram. Exatamente. Só não reencarnaram, gente, aquelas almas, o espírito, se quiserem, que não tinham e não têm condições de reencarnar. Porque tem muitos tipos, dragões, magos negros e dragões, não têm condições de reencarnarem. O ventre, o útero materno não conseguem acolher e habitar um espírito desse para reencarnar. Eles são completamente defeituosos. Muitos deles em situações ovoides. Então não tem condições genéticas, biológicas de reencarnar. Então esses já se conduziram ou foram conduzidos, como nos ensina e nos diz Chico Xavier, para outro planeta próprio da vibração energética desses espíritos ainda. São filhos de Deus, do mesmo Pai, sim. São nossos irmãos, sim. Porém, não em situação de reencarnar na Terra. Nem no momento, e muito menos na próxima evolução da Terra, na regeneração. Então, esse, se não tem condições biológicas agora... Expiações, né? Imagina, ter condições em provas, expiações, muito menos. Muito menos na próxima. Então é por isso que nós assistimos agora, vemos no mundo todo, no planeta Terra, toda a ordem de espíritos bondosos, mansos e pacíficos. Mas também do outro lado nós vamos ver, estamos vendo, pessoas altamente perigosas, belicuosas. Com conhecimento. E com conhecimento. Sim, mas o conhecimento físico, o conhecimento humano, e não a evolução moral e espiritual, vai para outro planeta mesmo. Porque o que importa é a vibração de ordem moral e espiritual, e não a vibração física. Nós teríamos que ter as três inteligências juntas. A inteligência, a moral e a espiritual. Todas combinadas. Agora, quando eu desenvolvo de forma excessiva a inteligência humana, que é que muitos estão aí no mundo, dirigentes, cientistas, propagadores da maldade, são altamente inteligentes, porém de uma moral extremamente baixa. Baixa. Então a vibração dessas pessoas, dessas almas, desses espíritos, não serão compatíveis com a nova fase da Terra. Então, pelo que diz a literatura espírita, pelo que dizem os espíritos, essas almas não permanecerão aqui. Serão, como lá numa obra do Chico Xavier, chamada Grandes Ensinamentos de Chico Xavier,
eles serão transportados para outros planetas. Alguma colaboração, Jones? Não, como eu falei, né, sobre Benjamin, hoje em dia, né, nós temos ainda, como no passado também, muitas ações primitivas, né, de seres humanos, né, de nossos irmãos, né, os motivos fúteis de assassinatos, motivos de, nós temos motivos de escândalos, o que a gente está vendo, escândalos, corrupções, né, nós estamos vendo pessoas se venderem pela materialização, pelo dinheiro, nós estamos vendo nós passarmos até aqui nós estamos na internet, mas a internet está muito propagando ódio também, né? Nós temos o positivo da internet, mas nós temos também o negativo da internet, como tudo, né? Onde nós temos uma propagação, parece que as pessoas cada vez mais não têm paciência, né? Como o senhor falou, não são mansos nem pacíficos, né? Nós estamos que hoje em dia uma simples conversa, o problema é num trânsito, pode acontecer uma morte, né? Um desencarne, né? E muitas vezes uma discussão num local, por motivos fúteis também, né? Fazem com que a vibração que nós estamos vivendo seja de maneira negativa em muitas situações. O que faz também pensarmos também que há também as pessoas boas, né? Porque às vezes parece que só o mal aparece, preponderante, parece que só o mal ele se sobressai sobre o bem, e isso não é verdade. O bem vai sobressair sobre o mal, nós vamos caminhar para isso, né? Nós estamos, graças a Deus, nós estamos evoluindo, nós temos muitas coisas. Claro que em sentido, nós temos que também, em sentido moral, evoluir. Nós temos muitos avanços também na medicina, na tecnologia, em outras coisas, mas nós temos que buscar esse avanço, Sr. Benjamin, com as questões morais e espirituais. Esse avanço, por que tem esse avanço, né, Sr. Benjamin? Porque já vem do mundo espiritual esse avanço, né? Tudo que nós temos aqui é um planejamento no mundo espiritual, né, Sr. Benjamin? Muitas coisas são planejadas. E será que nós estamos... aquilo que nós planejamos para nós estamos fazendo hoje, nós como espíritas, né? Agora falando para o público também espírita, né? Será que nós estamos... para pensar, para as pessoas pensarem em casa, né? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não xingamos ninguém, Sr. Benjamin? Será que nós não brigamos com ninguém? Será que nós conseguimos manter a nossa tranquilidade numa situação que é adversa, muito difícil? Nós somos ainda muito frágeis, né? Isso, não é porque a gente está falando aqui, né, Sr. Benjamin? A gente tenta, né, se melhorar, né? Eu particularmente, faz muito tempo que eu nunca até discuti, graças a Deus, na rua, assim, em algum lugar, assim, nunca tive essa situação, mas a gente nunca sabe se vai passar, né, Sr. Benjamin? Pode ser uma tentação dos irmãos menores, muitas vezes perto da gente, por isso a gente tem que estar sempre vigilantes, né? Porque pode acontecer. Eu não estou dizendo, eu estou falando para as pessoas aqui porque a gente está falando uma palavra do Mestre Jesus, uma palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, mas às vezes a gente acontece, sai por a gente vê mesmo aqui no nosso grupo as pessoas falarem, às vezes respirei, né? Já ia fazer e daí eu lembrei lá do Chico, lembrei do centro, não vou fazer, né? Muitas vezes eu vi muitas pessoas falarem isso que conhecendo a doutrina, conhecendo a palavra, buscando, né, tentam se melhorar. Bom, eu era muito mais, como é que eu vou dizer, eu era muito mais raivoso antes, né? Agora, hoje, eu sou menos. Vamos dizer, muitas pessoas dizem, né? Mas pelo menos, se está fazendo menos, já está melhorando, né, Sr. Benjamin? Mas nós temos que, e quanto mais, se nós temos que melhorarmos mais e mais. Se nós estamos já buscando a palavra, nós já temos que ter um controle, nós já temos que ter nós já temos que orar e vigiar, como o Sr. Benjamin falou, né, Sr. Benjamin? Então, isso, eu vejo assim, que o mundo no momento faz
com que nós sejamos muitos atacados espiritualmente, muitas coisas eu acho que por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Porque muitas coisas são provas para a gente, né? E estão aqui para nos fazer, né, evoluir nessa Benjamin. Muitos. Quem olha com os olhos comuns, realmente o mundo está perdido. Ah, é verdade. Quem olha com os olhos comuns, o mundo parece que está perdido. Mas não está. Mas não está, não. Jesus está nessa nau, está controlando. É evidente que sim, tudo está certo, está tudo no seu lugar. Porque se o mundo que eu digo a Terra, é um planeta, está de provas e expiação, passando paulatinamente para a regeneração, veja que ainda não estamos num planeta regenerado, gente. Estamos rumo à regeneração. Como bem aquele livro do Divaldo, né, do Filomeno de Miranda. Ele diz, no rumo do mundo de regeneração. Eu estou no rumo, no caminho. Não é que está, não está ainda. Não está ainda. Tá? Então nós temos, inclusive tem muitos que, ao ouvir aquela manifestação do Chico Xavier, de 71, né, do data limite, não é matemático. A coisa não é matemática. Para o mundo espiritual, para o universo, para a evolução dos tempos e dos planetas e do universo, não é estanque nem matemática a coisa. Foi uma previsão que o Chico fez de 50 anos para dar início ao processo de regeneração. E não num planeta regenerado em 1919, como fatalmente ficou cravado para muitas mentes e muitas pessoas. Não. Uma interpretação. É uma interpretação. Quer dizer, nós temos que saber interpretar o que o Chico quis dizer. Então, o mundo de regeneração que a Terra está experimentando é uma evolução natural que os outros planetas do sistema solar já enfrentaram isso. Os outros planetas, tipo Júpiter e Saturno, que estão há milhões de anos na nossa frente. Lá eles já não precisam mais espiar. Júpiter não precisa mais espiar. Há prova, sim, mas há prova de acordo e compatível com os viventes do planeta Júpiter e os demais. A Terra ainda está na fase de prova e expiação, porque do sistema solar nosso, aqui do nosso sistema solar, a Terra é o planeta mais atrasado ainda. É o mais inferiorizado ainda. A tal ponto que causa problemas vibratórios, energéticos para os outros planetas do sistema, que reclamam. Por isso reclamaram lá em 1971, quando os outros Cristos dos outros planetas deram ao nosso Cristo, o Jesus, uma espécie de moratória de 50 anos para que ele acelerasse a evolução, especialmente espiritual, dos viventes do planeta Terra. Nós. Então, eu volto a frisar que o Dionísio agora apontou também. Ninguém está condenado a não permanecer na Terra. Ninguém. A não ser aqueles totalmente empedernidos no mal, que ainda persistem em fazer o mal. A linha divisória, que eu diria hoje, a linha divisória para saber se eu vou ou não permanecer na Terra, se eu sou manso e pacífico, claro que para ser manso e pacífico eu ainda tenho muito que andar. Eu, falo por mim, eu pessoalmente, muito que andar. Porque ser manso é aquele que, como eu disse do Chico Xavier, que dá a face quando é agredido, dá outra face. Não é a face,
do rosto, a face que Jesus está dizendo que Chico oferecia, era a outra face do amor, a outra face da compreensão, a outra face de fazer o bem, isto é, ser um homem de bem. Aquele homem de bem que está lá no capítulo 17 e 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, que pratica o amor, a justiça e a caridade na sua plenitude. Isso já é um indício de que eu posso ser considerado manso ou brando de coração. Quando eu não pratico nenhum mal ao mal que me fazem. Eu vou repetir. O indício de ser um homem de bem, portanto, manso e pacífico, é um homem de bem. E para ser um homem de bem, eu tenho que praticar o amor, a justiça e a caridade na sua plenitude. E quem pratica o amor, a justiça e a caridade na sua plenitude, não revida nenhum mal do mal que recebeu. Ele responde só em bem ao mal que lhe fizeram. Ah, mas isso é impossível. Então, meus queridos, se é impossível, trate de atender aquilo que Jesus, e especialmente o nosso querido Chico, disse. Sempre há tempo de recomeçar. Recomece, faça a sua revisão interna, desperte em si mesmo, em nós mesmos, que todas as leis divinas estão na nossa consciência, desperte em cada um de nós a vontade de fazer. Exatamente. Eu tenho que despertar a vontade de fazer. Ah, não, mas deixa para amanhã, que nem aquele que tem vício, está sempre dominado pelo vício, qualquer tipo de vício. Quando ele prolonga isso, ele retarda a ação de começar a combater o vício, ele vai jogando para o futuro. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Depois, terceiriza tempo, terceiriza a pessoa, terceiriza tudo, mas não toma a iniciativa de fazer, isto é, a vontade de fazer. Portanto, aqui, um instrumento que nós temos à nossa disposição, que Deus nos deu por natureza, é a vontade. Não a vontade de fazer o mal, não. A vontade de fazer o bem segundo o homem de bem. Eu seguindo as diretrizes do homem de bem, que está lá no capítulo 17, 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu seguir as diretrizes do homem de bem, eu sou candidatíssimo a permanecer na Terra. Aí as qualidades, né? Tranquilo. Não tenho nenhuma dificuldade em compreender e decidir conscientemente de que eu serei um habitante da futura Terra. Agora, se eu sou detentor de um vício qualquer vício, porque Deus não deu nenhum vício para nós. Nenhum. Deus nos deu e nos dá sempre virtudes que estão alojadas na nossa consciência. Deus nos deu e nos dará sempre, estão lá na nossa consciência, questão 614 do livro dos Espíritos. Deus nos deu na consciência todas as leis divinas, isto é, tudo que é de bom. Eu só tenho que fazer o quê? Implementar a vontade. Eu tenho que fazer a ignição da chave da chamada vontade de fazer o bem.
e não a vontade de fazer o mal. Então eu mesmo sou o professor de mim próprio. Eu mesmo sei identificar os pontos negativos que eu tenho, porque a consciência me diz, e praticar, isto é, virar a chave da ignição da chamada vontade de fazer o bem. Portanto, eu sou professor de mim próprio. Não preciso buscar em mais ninguém. Eu tenho que fazer. Aquele seu Benjamin, agora eu lembrei aquilo que o senhor falou, que a gente estava falando um dia, lá no programa rádio, quando a pessoa, ela é, às vezes, é inclinada, tem um vício, ou mais assim, mais pro lado ruim, né, vamos dizer assim, mas ela quer mudar. Aí o senhor disse, né, que a pessoa pensa em fazer uma coisa mal, vai lá no gatilho E a consciência e diz, não, mas para aí, vamos mudar esse pensamento, né? Que o senhor falou, vou fazer uma coisa, não, vou fazer uma coisa boa, né? Então, vou substituir aquele pensamento, né? Ainda mais assim, quando a pessoa está numa situação que a gente está, às vezes a gente vê pessoas aqui, até pela internet, né? Que pedem uma oração, ou estão numa situação de depressão, ou muitas vezes estão... Já tive algumas, até já recebi algumas mensagens de pessoas querendo tirar até a sua própria vida, a gente orientando, não, às vezes não é daqui de Bagé ou de outro lugar, procure o Santo Espírita, procure uma ajuda, né? Vá lá, comece a pensar em coisas boas. A gente sabe que não é fácil quando a pessoa está passando nessa Benjamin, mas que ela tenha vontade, se ela, que ela tiver a vontade, é mais fácil, porque muitas vezes as pessoas não têm a vontade, né, de querer mudar, como o senhor está dizendo, né? Querem ficar naquele ostracismo e aí vão parar, né? Não vai ter uma evolução e não vai. E aí outra coisa que eu me lembrei, né, seu Benjamin? Aí as pessoas dizem, mas a Terra está evoluindo. Sim, a Terra. A Terra está evoluindo, a Terra está evoluindo, mas quem está evoluindo é as pessoas que têm que evoluir. A pessoa tem que evoluir. Que evoluir. Porque vai se tornar regeneração por causa das pessoas. Eu sempre digo, a árvore ali, tem uma árvore de 100 anos ali, talvez ela fique mais 100, tem árvores mais de anos e anos, e ela tá ali paradinha, fazendo a fotossíntese, o senhor da biologia, né, tá fazendo, ela tá na parte dela, né, mas se eu não modificar nesse mundo, né, o planeta, né, ele tá indo para regeneração porque as pessoas têm que mudar a sintonia do planeta, né, seu Benjamin? Aqui é muito importante citar essa parte, Dionis, pelo seguinte: o planeta em si, o planeta é material, gente. Sim. Porque nós temos Deus, o triângulo é o seguinte: Deus, se não fosse os homens, estaria mais bonito ainda. Isso. O planeta. Deus, espírito e matéria. Esse é o triângulo da existência de tudo. Deus acima de tudo. Exatamente. Eu tenho o espírito, que é a criação divina da sua semelhança, e eu tenho o material. O que não é espírito é material, seja visível aos olhos nus, não. Tudo é material. A Terra é totalmente material. Ela é material, o material que compõe a Terra, assim como os planetas Júpiter, Saturno, Marte, Plutão, Netuno, todos são materiais. O material de cada planeta vai evoluindo até um dia desaparecer. Por que ele evolui? Ele evolui, gente, o material, para dar guarida, para servir de instrumento para os espíritos que habitam naquele planeta. Olha só. Então a Terra vai evoluindo e forçosamente, necessariamente, o espírito tem que evoluir para permanecer naquela Terra que evoluiu. Não vai ficar no lugar. Agora, se eu não evoluo, eu não tenho condição de ficar nessa energia que a Terra subiu. Não tem. Sim, está subindo. A Terra vai, energeticamente, ela vai subindo. Ela vai sendo cada vez mais flexível.
E aí quem não for acompanhar... Agora, quem não for acompanhar... vai ter que ficar num planeta de provas e expiações como está agora. Vai ficar num planeta, será transportado energeticamente, seu espírito, transportado um planeta de provas ou expiações, ou até até menor, os primitivos, porque as energias daquele planeta é compatível com a minha energia espiritual. Sim. Então não adianta eu querer ficar num mundo de regeneração se eu espiritualmente, energeticamente, não melhorar para galgar esse patamar, essa vibração. Se eu não fizer isso, eu vou ser transportado, porque eu não tenho como ficar aqui. Não tenho como ficar. É tipo uma escola. Não tem, eu fico reprovado, os outros alunos vão subindo, tá? Na escala educacional. Eu vou ficando para trás. Daqui a pouco eu sou transportado para outro colégio, para outra sala, para outra turma, compatível com o meu nível de inferioridade. Então, o manso e pacífico, que é o nosso tema, são almas, são espíritos com uma vibração energética altíssima ou alta. Porque quem é manso não pode agredir uma agressão que recebeu. O manso não pode revidar o mal que recebeu, pagar com o mal. Não. Não pode ser. Não pode. Mesmo. Aí não é manso. Veja só que é difícil. Dificílimo. Por isso que o Chico Xavier nos orienta e nos diz: toma vontade de fazer o bem o mais rápido possível, até uma mensagem de Jesus, procure o teu opositor, o teu inimigo, o mais depressa possível, enquanto tu estás a caminho com ele. O que ele quer dizer com esse ensinamento? Que todo momento é momento de eu parar e pensar. E ter a chave da ignição da minha vontade. Despertar a vontade de fazer o bem. Isto é fundamental. Se eu não tomar iniciativa, não tomar decisão de fazer o bem, eu não serei um habitante da futura terra. Ah, não serei. Porque eu tenho que correr. E Jesus nos chamou a atenção há 2000 anos atrás. Quando ele diz os tempos estão, o quê, Deus? Os tempos estão chegando. Chegados. Ele não disse os tempos estão chegando. Lá 2000 anos atrás ele diz os tempos estão chegados. Ele usou o particípio do verbo passado. Então, se há 2000 anos atrás ele conjugou um verbo, os tempos estão chegados, nós estamos há 2000 anos atrasados. Por muitas das vezes, pela chamada pré. Mas o que é a pré? Preguiça. E a preguiça física e principalmente a preguiça moral, espiritual. Essa é a mais grave. Porque é a mais difícil de se fazer e de se conseguir. Porque eu tenho que atuar de forma reiterada. Reiterada para criar o hábito de fazer o bem. Como eu disse lá no início do nosso trabalho, eu não posso fazer o bem, aliás, ser um homem, um espírito manso e pacífico, de uma hora para outra, num estalar de dedo. Não. É uma construção lenta. Porque eu tenho que me transformar em luz. Luz. Quando Jesus diz que brilha a tua luz, o que quer dizer essa expressão de Jesus, que brilha a tua luz? E eu vou ser manso e pacífico? Veja só, pacífico. Meu Deus do céu, pacífico. Pacífico. A pessoa que é pacífica, ele já é dono da paz.
E ó, que Jesus foi tão bondoso conosco, foi tão misericordioso, que ele nos ofereceu a paz dele. Que olha que paz, hein? Que paz. Eu vou dar a minha paz. Que paz, meu Deus do céu, hein? Mas não tenho outra saída, gente. Não tenho outro caminho para ser um futuro habitante da terra, ou vivente, como diz o Braga Costa. Não tem como outro caminho a não ser a persistência de fazer o bem. Eu não me transformo em luz, como sugeriu Jesus, se eu não sou um homem manso e pacífico. E para eu ser manso e pacífico, eu tenho que andar. Fazer muito do capítulo 17, terceiro, o homem de bem. Amor, justiça e caridade. Na sua plenitude, diz o Evangelho. Não é só fazer amor, justiça e caridade. Não, amor, justiça e caridade na plenitude da sua pureza. Ou na mais das suas purezas. Então, quando eu pratico o amor, a justiça e a caridade, com pureza, sai de dentro de mim, sai do meu coração. É sinal que eu estou pronto. E se alguém me bofetear, me insultar, como fazia o Chico. Quem lê as obras biográficas do Chico Xavier, que tem bastante, eu até os convido a ler pelo menos uma. Daquela quantidade imensa de obras dos biógrafos que fazem a vida, que fizeram a vida do Chico Xavier tornar-se pública para nós, que chegou ao nosso conhecimento. O Chico nunca pagou o mal que recebeu com o mal. Nunca. Chico Xavier foi o exemplo que pagou em bem o mal que recebeu. É difícil? A consciência de cada um vai dizer se é difícil ou não. A consciência de cada um vai refletir o que é o próprio ser, cada um de nós. Vamos pensar em nós próprios, fazer uma introspecção, consultar a nossa consciência, para ver se no momento que os tempos estão chegando, portanto estou atrasado, segundo Jesus, se eu posso ser considerado um homem de bem. Porque só o homem de bem é manso e pacífico. E só o manso e pacífico herdará a nova terra. Tu viu, Diogo? É assim. Não estou inventando nada. Quem sou eu, pobre mortal que eu sou, inventar coisas? Eu estou fazendo exatamente dizendo o que está na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus. Eu tenho que duvidar de Jesus? Não. Até eu posso. Pobre de mim se duvidar disso. Haverá choro e ranger de dentes para mim. Então, ser manso e pacífico, e o momento é pródigo para isso. O momento em que o mundo, a Terra vive, um mundo de conflitos bélicos, um mundo de conflitos internos, até mesmo da nossa consciência. Nós temos conflitos conscienciais de consciência nossa. O momento é pródigo da gente saber se somos joio ou trigo. O momento é próprio da parábola do joio e o trigo de Jesus. Jesus mandou semear todo na face da terra.
Todo mundo está aí semeado, a humanidade toda. Nesse burbúrio todo de guerra, de conflito, de aflição que nós temos a cada um de nós. Mas o momento é pródigo em saber se eu serei ou sou no momento trigo ou joio. Para quem não conhece o que é trigo e joio, quem é do campo sabe o que eu vou falar agora. Porque a minha origem é campesina, então plantei com o meu falecido pai muitos anos de trigo, lá nos campos de cima da serra, de Vacaria. Então lá nós tínhamos plantação de trigo. E o joio vem junto com o trigo. É super parecido com o trigo. O trigo e o joio, quem não conhece, jamais dirá e identificará o que é o joio e o trigo. A haste, as folhas, a espiga, a barba da espiga, tudo é igualzinho, praticamente igual. Tu só vai identificar lá no final da vida deles, quando estão para secar, para amadurecer, tu começa a identificar o joio e o trigo. Então nós cortávamos junto o joio e o trigo e separávamos o joio. E deixava fora, tirava. Sem saber e sem conhecer a parábola de Jesus. Então o joio e o trigo, por isso que Jesus disse, planta e deixa crescer até o amadurecimento. Na hora da colheita, tu colhe o trigo e separa o joio do trigo. Na hora da colheita, isto é, na fase adulta. Então o mundo, a humanidade hoje, está madura. E nós temos que saber, e agora cada um vai ser identificado entre o trigo, que é o que permanecerá na terra, e o joio, que é aquele que parece ser, mas não é. Parece ser trigo, mas não é. Parece ser um ser humano, um homem de bem, mas não é. Então esse joio, será, na parábola, será queimado, etc. Aqui será queimado porque não se queima o espírito. O espírito não é queimado, é indestrutível. Então ele vai para outro planeta, informação. Vai sofrer lá, vai pagar. Como muitos sofreram ainda até hoje remanescentes dos capelinos, de quem veio de Capela, de 10.000 anos atrás. Ainda, segundo a literatura espírita, ainda existe remanescentes capelinos entre nós. Até podemos ser um deles. Até podemos ser um deles. Mas felizmente nós, especialmente espíritas, os demais irmãos que fazem o bem estão no mesmo nível, até acima da gente. Mas o que eu quero dizer é que o espiritismo é uma ciência, filosofia e religião que explica, conscientiza. Então está na hora, sim, de eu mesmo me explicar a mim próprio e tirar de mim a resposta da pergunta. Eu sou manso e pacífico, Diogo? Tem que se organizar. Então, meus queridos, estamos chegando ao fim do programa. Esse é o propósito, né, do nosso trabalho, mas com a finalidade ou o propósito, né, de chamar a atenção de cada um de nós, para ver se os momentos que estão chegados estamos próximos ou próprios de ser considerados almas viventes, mansas e pacíficas. Muito bem. Que fica a reflexão para nossas vidas. O momento é muito sério, o momento não percamos tempo, o momento não é de perder tempo. Os tempos valem ouro hoje, são valiosos,
porque lá na frente haverá choro e ranger de dente e não vai ter tempo para recolher. Não ter, né? O choro, buscar não ter. Então, só para terminar, antes aqui, eu quero algumas participações. A Vanessa Peixoto dando boa noite. Boa noite, Vanessa. E Yara Neto também. Dando boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. Luiz França dando boa noite, gratidão. Anice Pinto, sempre presente. Boa noite, queridos irmãos. Energia positiva, sempre abraços. Também a Lucina Nunes, também aqui sempre presente. Boa noite, queridos irmãos. Um ótimo programa, um grande abraço. Também a Leia Dominec, também sempre presente aqui com a gente. Boa noite, um abraço, Leia. A Hilda Pinheiro, dando boa noite, gratidão. A Kelly Flávio Boba, boa noite, amigos. Sempre esclarecedor, seu Benjamin. Gosto muito de ouvir a sua explanação, seu Benjamin. Muito obrigado. A Kelly lembrando agora, depois que nós vamos também, o programa está no YouTube, no Instagram também. A gente, nas próximas, a gente vai voltar também a fazer ao vivo também pelo Instagram. Então vai ter um ao vivo pelo Facebook e também um ao vivo pelo Instagram. Então na próxima sexta-feira. Sim. Na próxima sexta-feira. Na passada teve. Agora nessa a gente teve que correr. Hoje pedimos desculpa porque foi. Aí vai ter o Instagram e Facebook. Na próxima, né? Na próxima. Tá. E agora todos os nossos programas estão indo lá pro YouTube. YouTube não precisa ter conta, ninguém. Chega lá, Chico Xavier Bagé, só digita isso, Chico Xavier Bagé no YouTube. Vai direto ao canal e ali vai aparecer os programas todos do Tempo Espírita e você pode também acompanhar. Bom, eu já vou dando meu boa noite. Boa noite a todos, boa noite, seu Benjamin. Boa noite a todos os que nós tiveram presentes. Nós tivemos tivemos também um momento de 40 pessoas, 50 simultâneas. Nosso muito obrigado por isso. E também a gente agradece também pela grande visualização que nós temos depois nos nossos programas, sempre chegando a mais de 2.000 amigos, mais às vezes 3.000, né, dependendo do programa. Então, nosso muito obrigado. Agora com o Instagram também, temos mais pessoas lá inscritas também. Escreve no nosso Instagram também, Chico Xavier, Casa Chico Xavier Bagé no Instagram, e no Facebook Centro Espírita Chico Xavier Bagé RS, e no YouTube, né, Chico Xavier Bagé. Então são todos Chico Xavier Bagé, colocar lá, vai achar, vai poder se inscrever. Uma boa noite a todos, que Deus ilumine a todos, que Jesus ilumine, nosso Chico também, abraça a todos com suas bênçãos. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, até na sexta-feira. Vou deixar o seu Benjamin para encerrar. Bom encerramento, uma boa noite a todos, gratidão a todos, muito obrigado pela companhia que vocês nos honraram. Agradecer também a Chico Xavier e especialmente a Jesus que nos conduziu nesse trabalho, nos amparou também. Então, com as bênçãos deles, a proteção divina, uma boa noite a todos e fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.